Imagine um B-52 decolando e, em 90 minutos, destruindo armas nucleares chinesas com bombas. Vamos sair do Afeganistão com força e dignidade, mantendo Bagram, uma das maiores bases aéreas, mas entregamos de graça. Parece um roteiro de Hollywood, não é? Mas é exatamente esse tipo de dissuasão que Trump quer transformar em realidade. Queridos compatriotas, Ao povo do Afeganistão, ao povo muçulmano do Afeganistão, garantimos que nós vamos não negociar, desistir até em Ninjaval. Esqueça as armas nucleares. Até as linhas vitais e indústrias críticas da China e da Rússia viveriam sob constante medo. É como uma missão impossível da vida real, tão ousada que, se realizada, pode mudar para sempre o equilíbrio de poder na Ásia. 18 de setembro de 2025, Londres. O presidente Donald Trump falou em uma coletiva de imprensa. Ele disse: "Tentamos recuperar a base aérea de Bagram e, se o Afeganistão não ceder, haverá consequências graves." Essa declaração rapidamente chamou a atenção internacional. Em seguida veio a resposta. O Afeganistão respondeu imediatamente. O ministro das Relações Exteriores, Amir Khan Muttaqi, afirmou: "Nenhum centímetro do nosso solo será entregue aos americanos." A posição era clara: nada de negociações ou concessões. Soava como a ameaça vazia de uma nação derrotada. Exceto que a história via de outro jeito. Os Estados Unidos da América gastaram 20 anos e mais de 23 trilhões de dólares no Afeganistão apenas para sair com o Talibã de volta ao poder. Não é à toa que chamam de cemitério dos impérios, mas agora o plano é outro. Tem 3 estratégias para torná-lo quase um sucesso garantido, algo que precisa alcançar mais pessoas. Como o YouTube proíbe vídeos sobre guerra, ajude revidando com o like. Obrigado! Os Estados Unidos farão de tudo para recuperá-la, pois Bagram é uma verdadeira obra-prima. A base aérea de Bagram fica em Pardwan, Afeganistão, a 60 quilômetros ao norte de Cabul, cercada pelas montanhas Hindu Kush. No auge, a base ocupava cerca de 24 quilômetros quadrados. Isso equivale a cerca de 93 milhas quadradas, tornando-a uma das maiores e mais fortificadas instalações militares do mundo. Mas isso não é o que mais assusta a China. No centro da base há um sistema de pistas duplas construído para receber as maiores aeronaves já feitas. A nova pista tem 3.602 metros, 600 metros a mais e 28 centímetros mais espessa que a anterior, dando força para receber até as maiores aeronaves, como o C-5 Galaxy, C-17, Globemaster, B-52B2 e Boeing 747. Uma segunda pista garante que os voos possam continuar mesmo durante a manutenção. Cada parte dessas pistas foi projetada para suportar uso intenso e constante. Transformando Bagram em uma potência da aviação militar, Bagram também dá aos Estados Unidos da América uma posição privilegiada na fronteira mais sensível da China. Nenhuma outra base americana chega tão perto. A apenas cerca de 92 quilômetros, ou 57 milhas de Xinjiang, pouco mais de 1 hora de voo, fica bem ao lado de alguns dos locais nucleares e de mísseis mais críticos de Pequim. Quando, em 2025, saiu a notícia de que Washington queria retomar Bagram, a China reagiu duramente. Pequim afirmou que o futuro do Afeganistão deve ser decidido por seu povo e alertou contra ações que possam causar confrontos. Autoridades destacaram respeito à soberania afegã, mas expressaram preocupação com forças dos Estados Unidos da América, próximas das instalações nucleares de Xinjiang. Com o apoio da Rússia, Irã e Paquistão, a China chamou a ação de provocação que ameaçava a paz regional e afirmou que não permitiria outra presença americana em sua fronteira oeste. A razão dessa reação é que Xinjiang abriga os sistemas de lançamento DF-21 e DF-26 da China. Os matadores de porta-aviões e de Guam foram feitos para afastar as forças americanas. De Bagram, tudo isso é visível. Os alvos que mantêm Pequim intocável estarão claramente ao alcance. O DF-21 alcança mais de 1.500 quilômetros, isso é cerca de 930 milhas, e o DF-26 quase 4.000 quilômetros, cerca de 2.500 milhas. Ambos estão posicionados por toda Xinjiang, sob camadas de túneis e silos enterrados no deserto. Aqui a China mantém parte de sua força nuclear, incluindo possivelmente os primeiros mísseis balísticos intercontinentais, DF-41. A China teme esse local mais do que qualquer outro, não apenas pelo que está armazenado lá agora, mas
pelo que planeja esconder lá no futuro. Atualmente, a China possui cerca de 600 ogivas nucleares aqui e está planejando expandir para aproximadamente 1.000 nos próximos anos. Xinjiang desempenha um papel central nessa expansão. Ela permite construir muitos silos e locais de mísseis móveis, tornando o arsenal nuclear chinês mais resistente e capaz de sobreviver a ataques. Isso é uma séria ameaça estratégica para os Estados Unidos. Os mísseis, como o DF-26, com alcance de 4.000 quilômetros, podem atingir aliados dos Estados Unidos da América, bases ou forças em Guam, Coreia do Sul e Japão, quase sem aviso. A China já conhece bem essa ameaça. Mísseis podem ser movidos ou escondidos, mas suas indústrias críticas, a base real, não. Xinjiang é a base secreta da China para poder militar e indústria crítica. Imagens de satélite mostram centenas de novos canteiros de obras, incluindo os enormes campos de silos de Hami e Yumin, que podem abrigar mais de 100 novos ICBMs. A principal ameaça é que Xinjiang é um centro de minerais críticos e fabricação de defesa. Lítio, berílio, titânio, magnésio e polissilício de grau solar abastecem as cadeias militares e industriais da China, assim como armas nucleares e indústrias. Grandes bases como a Base Aérea de Milan, Lapat Nur e mais de 360 instalações do Exército de Libertação Popular tornam Xinjiang a região mais militarizada do oeste da China. Mas de Bagram não está escondido. A base permite aos Estados Unidos da América monitorar diretamente, com drones e vigilância avançada, todos os campos de lançamento, depósitos e radares do oeste da China. As pistas de Bagram suportam aviões pesados, B-52, SB-1BS e bombardeiros de ataque de longo alcance carregando mísseis de cruzeiro de precisão como o JASMER. Se ordenados, podem atingir centros de mísseis chineses em horas. Sistemas baseados em terra, como o ATACMS, poderiam atingir bunkers de comando ou nós logísticos sem precisar avançar profundamente na China. Em resumo, Bagram não está apenas perto, está posicionada como um bisturi apontado para o coração da rede militar e de mísseis ocidental da China. Tudo parece muito fascinante, exceto que não é. Os Estados Unidos vão enfrentar dificuldades para conseguir essa base, ou melhor dizendo, para recuperá-la novamente. Após os ataques de 11 de setembro de 2001, o mundo mudou da noite para o dia. Cerca de 3.000 americanos morreram em ataques coordenados pela Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Os Estados Unidos rastrearam a rede até o Afeganistão, onde o regime talibã abrigou Osama Bin Laden e seus combatentes, permitindo que treinassem, planejassem e operassem livremente. Washington pediu ao Talibã que entregasse Osama Bin Laden, mas eles propuseram enviá-lo a outro país para julgamento, proposta rejeitada pelos Estados Unidos da América. A recusa foi o gatilho. Em 7 de outubro de 2001, os Estados Unidos lançaram a Operação Liberdade Duradoura, com o apoio do Reino Unido para destruir a Al-Qaeda e derrubar o governo do Talibã. Foi o início de uma guerra de 20 anos que iria remodelar o Afeganistão e definir uma era da política externa dos Estados Unidos. Logo após o início do ataque, as forças dos Estados Unidos tomaram um antigo campo de aviação construído pelos soviéticos ao norte de Cabul, a Base Aérea de Bagram. A base era dos anos 1950. Os Estados Unidos da América comandavam a guerra a partir de Bagram. Os primeiros ataques aéreos e operações especiais partiram dali para ajudar a Aliança do Norte a expulsar o Talibã de Cabul, Kandahar e Tora Bora. Milhares de bombardeios, missões de drones e apoio aéreo partiram de suas pistas. Mas não era apenas uma base, era a tábua de salvação dos Estados Unidos. A base não era só para combate, mas também o suporte logístico da guerra. Tropas cruzavam aeródromos, suprimentos e combustível chegavam todo dia, e helicópteros resgatavam feridos para casa. O hospital de Bagram tratou inúmeros americanos e afegãos que nunca conseguiram voltar para a linha de frente. Era também o centro da inteligência dos Estados Unidos da América. CIA e Joint Special Operations Command realizavam programas secretos e interrogatórios em complexos protegidos. O centro de detenção de Bagram ficou infame por abusos de direitos humanos, tortura, detenções indefinidas e os fantasmas da guerra ao terror, que o mundo questionaria depois. A base permitiu o rápido deslocamento de tropas dos Estados Unidos da América e da coalizão para regiões como Helmand, Kandahar
e o Nordeste, apoiando operações de contra-insurgência. Era um centro para missões conjuntas do Comando de Operações Especiais, voltadas para alvos de alto valor, além de coordenar os movimentos das tropas da OTAN e dos aliados por meio da Força Internacional de Assistência para a Segurança, ou Força Internacional de Assistência para a Segurança. Era assim que Bagram City era insana. Espera, eu acabei de dizer cidade? Porque literalmente era. Ela possui um hospital com 50 leitos, salas cirúrgicas e área de trauma para atender ferimentos graves a qualquer hora. Acomodações para mais de 40 mil pessoas, com quartéis, dormitórios, refeitórios, centros de recreação e restaurantes. O armazenamento de combustível e munição é grande, com 57 milhões de galões e instalações que diminuem o consumo. Comboios, oficinas e instalações de engenharia permitem que a base se repare e expanda sem ajuda externa. Estrategicamente, Bagram pode operar quase totalmente por conta própria. Sua usina de 30 megawatts, sistemas de água e esgoto e redes avançadas de drenagem mantiveram a base funcionando mesmo em condições difíceis. A segurança é rigorosa, com perímetros reforçados, instalações de detenção e equipes de resposta a emergências prontas para qualquer situação. O custo humano e financeiro foi alto. Mais de 2.456 militares dos Estados Unidos da América morreram no Afeganistão, muitos durante ataques à própria Bagram, com 207.770 membros das Forças Armadas feridos. As mortes de civis chegaram a centenas de milhares, muitas por ataques aéreos e de drones coordenados da base, inclusive ataques acidentais a comboios e vilarejos. O Talibã frequentemente atacava Bagram com foguetes e morteiros, causando mortes de militares e contratados dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América destinaram cerca de 8.157 bilhões de dólares a operações militares e mais 130 bilhões a programas de reconstrução e assistência humanitária. Mais de 23 trilhões de dólares quando os custos de cuidados de longo prazo e juros foram contabilizados. Bagram também viu o lado sombrio das operações. Vários incidentes trouxeram controvérsias. Ataques de drones causaram vítimas civis, atingindo casamentos e funerais. Relatórios vazados expuseram métodos duros de interrogatório em Bagram, gerando críticas internacionais e internas. Forças afegãs ou simpatizantes do Talibã às vezes invadiram a base, causando baixas entre tropas dos Estados Unidos da América. Com o tempo, a guerra se prolongou, o Talibã se reagrupou e a paciência dos americanos diminuiu. Trilhões gastos, milhares mortos, e o governo afegão apoiado pelos Estados Unidos da América desmoronava por corrupção e divisão. Entre 2018 e 2020, Washington buscou uma saída. As negociações em Doha resultaram em acordo com o Talibã, prevendo retirada em troca de garantias de segurança. O mundo mudaria para sempre. Em 2021, o presidente Biden decidiu: os Estados Unidos da América deixariam o Afeganistão. Em 2 de julho de 2021, as tropas americanas evacuaram Bagram à noite sem avisar os colegas afegãos. Pela manhã, a base que marcou 20 anos de guerra estava silenciosa. Semanas depois, o Talibã entrou sem resistência. Cabul caiu logo após, encerrando a guerra mais longa dos Estados Unidos da América em meio ao caos. Bagram acabou sendo mais que uma base. Foi o símbolo da presença dos Estados Unidos no Afeganistão, sua força, seus erros e seu fardo. Guerras foram travadas e vidas perdidas em suas pistas. Após a saída dos Estados Unidos da América, o silêncio não era só da retirada. Encerrou-se um capítulo de 20 anos, marcado por sacrifícios e guerras inacabadas. Mas, apenas 4 anos depois, algo mudou. Essa foi a constatação. Quando Trump voltou ao poder, ele percebeu uma coisa: os Estados Unidos da América tinham que retomar o espaço a qualquer custo. Isso significa voltar ao cemitério de impérios após perder milhares de soldados e trilhões de dólares. Sim, mas não como os Estados Unidos da América fizeram antes. Eles têm 2 opções. A primeira é obter tudo sem violência. A segunda opção pode causar derramamento de sangue. Os Estados Unidos da América poderiam tomar Bagram com apoio do exército. Você pode achar que os Estados Unidos da América saíram do Afeganistão por não derrotarem o Talibã, como muitos lembram. A saída ocorreu após anos tentando criar um Estado afegão democrático,
exigindo grande esforço dos Estados Unidos da América, tentavam preservar a democracia no Afeganistão. Isso envolvia construção de nação, treinamento policial, eleições e não só combate. Mas se os militares dos Estados Unidos da América precisassem apenas tomar e manter uma base aérea, conseguiriam isso com mais facilidade. Em 2001, tropas dos Estados Unidos da América rapidamente garantiram os campos de aviação em torno de Cabul com facilidade. Mas agora seria 10 vezes mais difícil, pois o dragão fincou suas garras profundamente no Afeganistão. Nos últimos anos, eles estreitaram laços com a China, que considera o Afeganistão estratégico e rico em recursos. A China deu aos talibãs apoio econômico, drones e possivelmente outras ferramentas militares. Assim, os talibãs poderiam atacar suprimentos, bloquear comunicações dos Estados Unidos da América e usar drones contra aeronaves da base. Eles dominam o terreno e podem armar emboscadas, bombas e ataques relâmpago para dificultar a presença dos Estados Unidos da América. Os talibãs também reagirão de formas que dificultariam manter a base. A China também poderia fornecer inteligência, dinheiro e apoio político, ajudando os talibãs a planejar ataques de forma mais eficaz e bloquear a aprovação internacional para a presença militar dos Estados Unidos da América. Isso significa que recuperar uma posição em Bagram não vai acontecer da noite para o dia. Isso depende de planejamento, influência e paciência para lidar com o complexo cenário político do Afeganistão. É aí que a primeira opção surge: sem sangue, sem mortes, só movimentos puros de xadrez. Enviados americanos poderiam negociar diretamente com líderes do Talibã, oferecendo cooperação antiterrorismo ou concessões econômicas em troca do uso limitado ou compartilhado do aeroporto. Outra abordagem envolve alavancagem estratégica. Washington pode oferecer incentivos para garantir ajuda humanitária, recursos para desenvolvimento ou apoio diplomático, tornando o acesso politicamente valioso. O caminho é simples: diplomacia e negociação, mas especialistas afirmam que os Estados Unidos da América têm opções ainda melhores. Também poderiam usar dinheiro e reconhecimento como ferramentas. Os Estados Unidos da América mantêm cerca de 7 bilhões de dólares em reservas afegãs congeladas no Federal Reserve de Nova York, parte dos 95 bilhões totais. Liberar parte desse dinheiro, pagar de uma vez ou fazer transferências anuais pode incentivar o Talibã a cooperar. É basicamente o dinheiro deles, que os Estados Unidos da América poderiam apenas devolver, sem que precisem gastar nada do próprio bolso. No lado diplomático, os Estados Unidos da América ainda não reconheceram totalmente o governo do Talibã. Oferecer reconhecimento, ou pelo menos mais laços diplomáticos, oficialmente, poderia fazer parte de um acordo para obter acesso limitado ou compartilhado à base aérea de Bagram. Com essas ações, liberando fundos, pagamentos, ajuda ao desenvolvimento e flexibilizando restrições diplomáticas, os Estados Unidos da América tornariam atraente para o Talibã permitir acesso a Bagram. Mantém a opção de pressionar mais se as negociações falharem. Então, as 3 estratégias secretas que os Estados Unidos da América poderiam usar são: primeiro, dinheiro; segundo, reconhecimento; e terceiro, força bruta. Se as 2 primeiras opções falharem, os Estados Unidos da América sabem usar a terceira, como já mostraram antes. Diego Garcia está no meio do Oceano Índico e foi construída de forma difícil, com realocação de pessoas e mudanças nos mapas. A Grã-Bretanha separou as Ilhas Chagos de Maurício antes da independência, criou o território britânico do Oceano Índico e esvaziou as ilhas para instalar uma base militar. Milhares de chagosianos foram removidos à força para que pistas de pouso e portos pudessem ser construídos. Hoje, a ilha segue como ponto estratégico e a disputa judicial permanece. Maurício reivindica soberania, mas acordo de 2024 com o Reino Unido permite presença militar dos Estados Unidos da América e Reino Unido por décadas. A Baía de Guantánamo, em Cuba, adota outra abordagem. Após a Guerra Hispano-Americana, os Estados Unidos da América exigiram que Cuba aceitasse uma base para conceder independência, conforme a Emenda Platt. Cuba foi avisada: sem base, sem independência. O arrendamento é perpétuo por pequeno pagamento anual. Cuba não desconta o cheque desde 1959 e considera a ocupação ilegal. Apesar disso, os Estados Unidos controlam há mais de um século. No Iraque, a estratégia passou a ser influência após a invasão.
Após derrubar Saddam Hussein em 2003, os Estados Unidos da América construíram grandes bases como o Complexo Vitória, Campo Liberdade e Base Aérea Bilad. Quando o Iraque posteriormente solicitou a retirada dos Estados Unidos, a América lembrou Bagdá de que havia arcado com os custos da construção das bases, efetivamente usando esse argumento. Você construiu ou comprou? Essa presença militar e pressão nas negociações mantiveram a influência dos Estados Unidos da América forte durante toda a ocupação. Os Estados Unidos operam bases em outros países assim. Eles têm uma variedade de estratégias, às vezes sutis, às vezes coercitivas e, em outras ocasiões, força total. Esses episódios históricos não são apenas história. Parecem um cardápio de táticas que Washington pode usar ao recuperar o acesso a Bagram. A possibilidade de controle dos Estados Unidos da América sobre Bagram enfureceu a China, mas também irritou outro país. Esse país era a Rússia. Veja, Bagram está logo abaixo da área sensível da influência russa, onde começa na Ásia Central e Moscou perde alcance. Perto de Dushanbe, capital do Tajiquistão, e dos países Cazaquistão, Uzbequistão e Quirguistão, ela está mais próxima da fronteira sul da Rússia do que qualquer outra base dos Estados Unidos da América. Agora, os Estados Unidos podem observar diretamente uma área vital para a segurança de Moscou. Essas nações da Ásia Central já fizeram parte da União Soviética, estando fortemente ligadas à Rússia por décadas. Moscou ainda busca influência com comércio, energia e parcerias militares, mas a região não é tão segura quanto aparenta. As fronteiras são longas e estreitas, o terreno é difícil de proteger e a política local muda com frequência. Em comparação com a fortificada frente ocidental da Rússia contra a OTAN, a faixa sul é aberta e exposta, o que a torna valiosa. De Bagram, os Estados Unidos da América podem observar e acessar diretamente os principais postos russos quando necessário. Sensores, voos de vigilância e postos de escuta monitoram tropas perto da base militar russa 201 no Tajiquistão e operações aéreas de Khanty no Quirguistão. Pistas longas e reabastecedores permitem que aeronaves e mísseis avancem para alvos mais distantes. Em poucas horas, caças ou bombardeiros de Bagram poderiam ameaçar guarnições de mísseis russos próximas e o complexo de comando na montanha Kozvinsky. Além dos campos de mísseis estratégicos, Bagram oferece alcance para atacar ou interromper indústrias de guerra essenciais e pontos críticos de energia, como fábricas de tanques, plantas de engenharia pesada e os polos de aeronaves e drones de Volga, ou a usina de processamento de gás de Ordenberg e as artérias de oleodutos que alimentam as exportações da Rússia. Com este campo de aviação, os Estados Unidos conseguem observar e influenciar o campo de batalha e atingir alvos militares e industriais russos ao seu alcance. Rússia e China temem que suas fontes de energia fiquem em perigo. Para a Rússia, a ameaça é direta, mas para a China é indireta. Logo após a fronteira, passa o corredor econômico China-Paquistão, eixo do Plano Cinturão e Rota de Pequim. Essas rodovias, oleodutos e ferrovias ligando o porto de Godar a Xinjiang cruzam todo o território. Os Estados Unidos da América podem monitorar de Bagram e, se preciso, enviar equipes secretas, forças especiais ou CIA para agir ou coletar dados. Cortar Gwadar atingiria a China no ponto mais sensível: a energia. Cerca de 80% do petróleo importado pela China passa pelo Estreito de Malaca, patrulhado pela Marinha dos Estados Unidos da América e vulnerável a interrupções. Um cenário chamado de Dilema de Malaca da China. Godar, ligada ao corredor econômico China-Paquistão, dá à China uma rota terrestre para o petróleo, evitando Malaca e chegando ao oeste chinês mais rápido e seguro. Se Gwadar fosse bloqueada com apoio de Bagram, a China teria que retornar à rota exposta de Malaca. Qualquer interrupção ali pode causar grandes apagões, paralisar a economia e afetar a prontidão militar da China. É por isso que Godar é mais do que apenas um porto. É uma linha vital estratégica, uma válvula de segurança da qual a China depende para manter seu fluxo de energia e seu crescimento estável. Bagram também monitora o comando do Teatro Ocidental do Exército de Libertação Popular, o ramo responsável pelo Tibete, Xinjiang e pelas fronteiras da China com a Índia e a Ásia Central. Com essa base, os Estados Unidos da América captam comunicações militares chinesas, rastreiam testes de mísseis e mapeiam padrões de foguetes e defesa aérea na região. Até redes eletrônicas e campos de radar do Exército de Libertação Popular estão sob esse radar.
Mesmo que haja crise em Taiwan, Bagram vira a segunda frente ideal. Enquanto a China se concentra no leste, os Estados Unidos da América usam Bagram para atacar o oeste, obrigando Pequim a dividir suas defesas. Bombardeiros, bloqueadores e unidades especiais poderiam atacar linhas logísticas, depósitos de combustível e bases de mísseis, pressionando o Exército de Libertação Popular da costa ao deserto. Por que os Estados Unidos da América se preparam para guerras futuras? Isso se deve às frequentes ameaças da China contra Taiwan. No ano passado, aviões de guerra chineses fizeram dos céus de Taiwan uma linha de frente. Dezenas de aeronaves, às vezes mais de 50, entram na zona de defesa aérea de Taiwan em formação com bombardeiros e aviões de guerra eletrônica. Cada missão simula um bloqueio ou invasão, mantendo a Força Aérea de Taiwan alerta e seus pilotos voando quase todos os dias. Esses não são simples exercícios, são ensaios. Em terra, os preparativos da China são igualmente deliberados. Ferries civis na costa estão sendo adaptados para levar tropas, veículos e suprimentos às praias de Taiwan, como embarcações anfíbias. Imagens de satélite de Fujian, ponto mais próximo de Taiwan, mostram essas mudanças em tempo real. É uma transformação silenciosa da frota civil da China em uma força de invasão pronta para agir quando for ordenado. A Guerra de Pequim ocorre também por meios digitais, além do visível. Unidades cibernéticas atacam sistemas do governo e infraestrutura de Taiwan para paralisar redes de comando antes do lançamento de mísseis. Campanhas de desinformação inundam as redes sociais e recompensas são oferecidas por oficiais taiwaneses, tudo para dividir, confundir e enfraquecer o moral. A estratégia chinesa vai além do digital, isolando Taiwan diplomaticamente e economicamente ao pressionar países a romperem laços e usar o comércio como arma. Em 2025, Pequim proibiu de repente as importações de abacaxi e camarão de Taiwan, mostrando que a economia pode ser tão poderosa quanto um míssil. O Exército de Libertação Popular faz grandes exercícios navais e de mísseis no Estreito de Taiwan, cercando a ilha, no papel antes de fazer na prática. Cada exercício se torna mais ousado, cronometrados cuidadosamente em torno das eleições de Taiwan ou de grandes eventos, para aumentar a pressão. Na posse presidencial de Taiwan, em 2024, navios e unidades de mísseis do Exército de Libertação Popular cercaram a ilha em um grande ensaio de invasão. Tudo isso mostra claramente: a China não espera pelo momento perfeito, está criando-o gradualmente, garantindo que quando o dia chegar, Taiwan já estará exausta, isolada e cercada. E não é só Taiwan. É igualmente importante que os Estados Unidos da América se preparem para a Rússia devido ao que fez com a Ucrânia. Veja como a Rússia novamente se mostrou a maior ameaça aos Estados Unidos. Enquanto Pequim pressiona silenciosamente Taiwan, do outro lado do mundo, uma tempestade muito maior e mais violenta está se formando sobre a Europa. A Rússia iniciou a invasão em grande escala à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, atacando pelo norte via Bielorrússia, leste por Donbass e sul pela Crimeia. Em poucas horas, mísseis e bombardeios atingiram Kiev, Kharkiv e Mariupol, iniciando a maior guerra da Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Desde então, os Estados Unidos viraram o principal apoio da Ucrânia. Apoio veio principalmente de retiradas rápidas dos estoques dos Estados Unidos da América, da Iniciativa de Assistência à Segurança da Ucrânia e do financiamento militar estrangeiro. Essa ajuda incluiu armamentos e sistemas avançados como High Mobility Artillery Rocket System, sistemas de foguetes, defesas aéreas, Patriot e Norwegian Advanced Surface-to-Air, Missile System, mísseis, Javelin e Stinger, veículos de combate de infantaria Bradley, tanques, M1 Abrams drones, radares e munições guiadas de precisão. Com o prolongamento da guerra, a ajuda virou contratos de defesa de longo prazo e financiamento contínuo ao governo, forças armadas e setor de energia da Ucrânia. A inteligência dos Estados Unidos da América, comunicação de campo e treinamento avançado tornaram as defesas da Ucrânia mais afiadas e coordenadas. Além das armas, os Estados Unidos lideraram o mundo em assistência econômica e humanitária. Bilhões foram investidos para estabilizar a energia da Ucrânia, reconstruir hospitais, fornecer alimentos, remédios e apoiar refugiados na Europa. Mesmo com grande apoio, a Rússia controla quase 19% da Ucrânia em outubro de 2025. Ela controla a maior parte de Luhansk e Donetsk, grandes porções de Zaporíjia e Kherson, e toda a Crimeia. A infraestrutura da Ucrânia foi destruída.
Usinas, redes elétricas e sistemas de água foram repetidamente atingidos, causando apagões e escassez. Estradas, ferrovias e pontes em Donbass e no sul foram bombardeadas para dificultar deslocamento e entrega de ajuda. Escolas e hospitais estão em ruínas nas cidades da linha de frente. Entre fevereiro de 2022 e outubro de 2025, o número de civis mortos na Ucrânia foi devastador. Mais de 12.650 civis foram mortos e mais de 29.392 ficaram feridos desde o início do conflito. Mais de 36 milhões foram deslocados internamente e cerca de 68 milhões buscaram refúgio no exterior. É a maior crise de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Em lugares como Obucha, Mariupol e Kherson, investigadores descobriram valas comuns e evidências de tortura. A economia da Ucrânia encolheu em 1/3. Seus polos industriais, aço, carvão e manufatura, estão destruídos ou ocupados. A agricultura entrou em colapso nas regiões minadas ou bombardeadas. A saúde e o sistema educacional entraram em colapso, deixando cicatrizes profundas de pobreza e trauma. A Ucrânia sofre grandes perdas no campo de batalha, com milhares de tanques, artilharia e drones destruídos, superando a reposição dos aliados. Com tecnologia ocidental, inteligência e determinação, o país segue resistindo. A partir de 2025, a Rússia continua avançando mais profundamente em Donetsk, contando com recrutamento em massa e táticas de guerra de atrito. As sanções não pararam Moscou. Ela encontrou linhas de sobrevivência através do comércio, com China, Irã, Coreia do Norte e Turquia, mantendo sua produção de armas em funcionamento. O que era uma invasão relâmpago em 2022 virou um conflito longo e desgastante, mudando o mapa de segurança europeu. A Ucrânia resiste com apoio ocidental, enquanto a Rússia mantém áreas ocupadas, apesar do isolamento e grandes perdas. A guerra virou um teste brutal de resistência sem fim claro, e Bagram pode ajudar a conter a Rússia, porque a base vai além das pistas de pouso. Há mais de 110 abrigos reforçados para aeronaves, com paredes à prova de explosão, protegendo caças, bombardeiros e aviões de transporte de ataques. 3 hangares grandes acomodam vários helicópteros ou caças ao mesmo tempo. E mais de 13 hectares de área de pátio oferecem espaço para estacionamento, manutenção e operações de carga. Do céu ao solo, Bagram foi construída para atividade constante e prontidão. O comando e controle em Bagram são igualmente avançados. A base conta com instalações de vários níveis para coordenar operações e processar inteligência em tempo real. As antenas de comunicação via satélite mantêm a base conectada com o mundo todo. A torre de controle, com radares, gerencia o fluxo de voos com precisão. A base pode realizar operações aéreas, terrestres, de inteligência e de logística ao mesmo tempo, dando a ela alcance por toda a Ásia Central. Bagram é valiosa por ser autossuficiente e pronta para agir. Para os Estados Unidos, Bagram não é apenas uma base, é um centro de poder, estratégia e prontidão. Um lugar de onde os Estados Unidos da América podem observar, planejar e agir sempre que precisarem. Também permite que os Estados Unidos da América ajam de forma autônoma e imediata em uma região onde distância e política costumam atrasar tudo. A partir deste único local, Washington pode influenciar os desdobramentos no Afeganistão, no norte do Paquistão, ao longo da fronteira leste do Irã e em todos os países da Ásia Central, enquanto monitora de perto os movimentos russos ao norte e a influência chinesa ao leste. Diferente de outras bases dos Estados Unidos da América, com tarefas regionais, Bagram se destaca pelo comando com alcance e foco incomparáveis. Se os Estados Unidos da América vão conseguir recuperar a base ou não, só o tempo dirá. Obrigado por assistir.